Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPC arretado em mais um vídeo do canal para falar do jogo que ocorre amanhã. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Porém, eu vou falar esse vídeo de uma forma diferente. Não vou falar diretamente de desempenho do São Paulo, de expectativas. Eu vou falar de todo o contexto que envolve essa Copa do Brasil, que para mim eu nem consigo chamar de uma grande decisão. É óbvio que é uma final. Mas para mim, como eu botei aí no título, é a final mais melancólica e triste que esses times vão disputar, pelo menos nesses últimos anos. E aí eu vou pontuar, espero que você acompanhe até o final do vídeo, pontuar alguns aspectos que levaram a isso. O primeiro, obviamente, é a questão das entradas dos ingressos. Sobre essa questão, principalmente pelo lado de São Paulo, que eu posso falar seguramente, o torcedor vive um martírio, né? Principalmente para o segundo jogo. Mas também eu vi o pessoal falando muita dificuldade de comprar nesse jogo, que é mais difícil, tem que comprar, tem que ir para o Rio. Eu confesso a vocês que eu não pensei nessa possibilidade, mesmo tendo morado no Rio, conhecido, tendo ido a vários jogos no Rio, né, acompanhado de São Paulo no Engenhão, acompanhado de São Paulo no Maracanã, fui até no estádio do Vasco, no São Januário, e eu não pensei, talvez se tivesse pensado, eu poderia até ter ido, né, porque os ingressos não estavam baratos, e tem toda essa questão de contexto de viagem, mas principalmente no segundo jogo aqui, é uma humilhação que o torcedor passa. Os ingressos caros, os preços abusivos, mas assim, o torcedor de São Paulo tem toda dificuldade nesse site que é um total lixo. Eu sempre falo, tem algumas coisas que fazem, que mostram que o São Paulo é pequeno. E o Total Acesso, essa plataforma, mostra isso. A questão chegou a ser tão ridícula, pessoal, que as pessoas que adquiriram o ingresso têm que ir agora na fila e trocar para um ingresso físico. Eu vi alguns comentários aqui do pessoal, né, envolvido, jornalistas também, falando que a gente retornou aos anos 80, 90, e eu diria outra coisa, porque se a gente tivesse retornado, São Paulo ganhava alguma coisa, né? São Paulo pelo menos estava ganhando alguma coisa nessas décadas. A gente hoje é, como eu falo, time pequeno, só time de Série D, eu sei porque eu acompanho alguns times da aparelho, a gente ainda troca ingresso físico. Então é um retrocesso incrível, além de toda a humilhação que o torcedor de São Paulo passa, e a diretoria não está nem aí. Para quem acompanhou isso, né, a ideia é você se tornar até o maior plano para você ter acesso e ter rapidez, conseguir comprar o ingresso. Mas muita gente se tornou o último plano do São Paulo. Para o São Paulo é bom, porque vão ter que garantir aqueles 6 meses e não conseguir ingresso. Enfim, eu até gravei um vídeo, tenho uma ideia, não postei aqui, mas com coisas simples a gente resolve isso, pessoal. Uma delas é se você acompanha o time sempre, 100% dos jogos, você tem prioridade. Acabou. É assim que os grandes times, que os times profissionais que têm organização fazem. Ponto. Outro aspecto é a questão, né, da preparação. E aí vamos falar um pouco disso. Sobre a preparação, você que acompanhou o São Paulo ele praticamente fez uma intertemporada, né? Porque o São Paulo tinha um jogo do Brasileiro para jogar, mas a tabela já definida há muito tempo. Mas por coincidência de ser um clássico entre Palmeiras e Corinthians, a CBF com o Ministério Público decide que o São Paulo não vai jogar e o São Paulo com sua pequenez aceita. Quem vai lembrar, não é a primeira vez que a CBF, né, assume alguma coisa, faz alguma coisa, como gols aí que ela assumiu que anulou errado e o São Paulo fica naquela. Eu me pergunto, por que não adiou o jogo do Corinthians e Palmeiras? Porque o jogo do São Paulo, que era no domingo, não pôde ser na segunda. E aí, é incrível, assim, como as pessoas que estão aí à frente do São Paulo. Porque é uma questão óbvia. Num esporte de alto rendimento, se você passa uma semana parada, você perde potencial físico. E você perde também potencial de desempenho. É óbvio, isso é uma coisa óbvia. Já aconteceu com o São Paulo até ano passado e o pessoal que está ali envolvido não entende. O Dorival, o Muricy. E aí, essa preparação que desanimou, ela está muito atrelada com o que a gente vai falar no próximo aspecto, que é o desempenho. Sobre o desempenho, depois dessa parada, o São Paulo enfrentou o Internacional, né, quem acompanhou aí, e assim, horrível, ridículo, né? Talvez algumas pessoas vão falar, eu confesso a você que não assisti o primeiro tempo, mas em grupos aqui acompanhando, o pessoal fala, tá ruim, mas mesmo assim o São Paulo ainda conseguiu botar uma bola na trave e saiu vencedor. Mas no segundo tempo, pessoal, ridículo, eu sentei para assistir e assim, só dava Inter. E aí eu venho eu lembro que eu fiz o pós-jogo do LDU e assim, eu acho que o primeiro tempo foi 3-0, São Paulo de chutes a gol, São Paulo foi massacrado. Eu comentei isso e alguns amigos também dos canais,
E algumas pessoas defenderam por causa da atitude, né, da altitude, né, que prejudicou, que influenciava muito. E aí o jogo do Inter, no segundo tempo, o São Paulo não ficava com a bola, só dava Inter, o Inter empata, o Inter vira. E até os 35 minutos estava 11 chutes, pessoal, pelo Internacional e 0 para o São Paulo. E eu perguntei, e aí, tinha altitude? Só se tiver altitude no Rio Grande do Sul agora. Eu não sei. Aí vem aquele torcedor que, assim, eu entendo o lado fanático, mas você tem que ter uma questão crítica. E vem falar que talvez a desculpa deve ser a chuva, porque choveu muito lá. Então, eu sempre falo, aí vou retornar até uma coisa que eu falei, em esporte de alto rendimento não tem como ter tanta diferença assim, pessoal. Não dá, futebol é muito hoje, você não consegue, é difícil você ver um time, só um time jogar, é muito difícil. E no São Paulo, o São Paulo não atacava, o São Paulo não defendia, o São Paulo não tinha intensidade, o São Paulo ficou parado quase 2 semanas, não tinha intensidade, o time do Inter estava comendo o São Paulo e aconteceu isso. Então, todo esse contexto, pelo menos para o torcedor São Paulino, essa questão de compra de ingresso, né, essa intertemporada aí que não ajuda em nada, e esse desempenho faz com que o torcedor do São Paulo não esteja confiando. Isso é fato. Você vê nas redes sociais, o pessoal tá ali, tá apoiando, mas a confiança é muito pouco. E para essa final, outro ponto importante é falar do Flamengo. Sobre o Flamengo, o torcedor também vive. O mais interessante é isso. Por isso que eu falei, no contexto, para mim, essa final é a final mais triste e mais desconfiada dos torcedores, porque o Flamengo não fez tanto, não descansou tanto, né? Nesse semana que o São Paulo parou. O Flamengo enfrentou o Botafogo. Eu assisti esse jogo. Para mim, talvez o melhor jogo do São Paulo. O Flamengo com muita intensidade, não deixou o Botafogo respirar. Bruno Henrique voltando a jogar muito. E o Flamengo vence. Só que quando vence, acontece aquela coisa que todo mundo já se comenta e dá para ver, salta aos olhos. Jogadores do Flamengo comemorando do canto como são técnico do outro. É óbvio, então assim, se fala muito, né, que não tá tendo sintonia e dá para ver nitidamente. Só que a gente também não dá para se apegar a isso. Eu acho que a Espanha feminino, ela quebra um paradigma em relação a isso de equipe, quer derrubar o técnico, muito claro, porque o técnico que era, né, enfim, para ser, não era nem para ele ter ido para a Copa, uma questão até de abuso, de assédio, toda essa questão toda que culminou até com aquele beijo lá do diretor. Mas a grande questão é que as jogadoras da Espanha se uniram e decidiram dentro de campo. Ponto. E é o que eu imagino que o Flamengo vai fazer. Hoje eu soube, vendo o noticiário, os jogadores ficaram 1 hora reunidos, sem comissão técnica, sem diretoria, então os caras estão se fechando. Mas a questão é que, nesse desempenho também, que não vem bom do Flamengo, no jogo antes o Flamengo leva um vareio do Atlético Paranaense, perde de 3-0, fora o baile. E aí você vê o trabalho, né, e convive com muitos, aqui em São Paulo, com muitos torcedores flamenguistas. E esses caras que, assim, com todo respeito, são marrenses, e são bem provocativos e falam que o Flamengo é o maior, os caras estão calados. Então, conversei com os amigos e ele, não estou muito confiante, acho que o Flamengo vai perder essa final. Então, tudo isso faz com que essa final, como eu falei, é uma final muito abaixo do que poderia ser em termos de torcida, se esses times tivessem um desempenho, se esses times estivessem mais organizados. E falando do São Paulo, o São Paulo vem num desempenho muito ruim nos últimos jogos, que faz com que eu, pelo menos, não, a maioria dos torcedores, a gente, como torcedor, a gente incentiva, a gente até acredita, mas muito desconfiado. É muito difícil até de fazer uma análise assim. Agora, para falar do jogo e entendendo um pouco desse contexto, eu acho que se o São Paulo sai com o empate do Maracanã, é uma vitória para o São Paulo. Não que o jogo já esteja decidido, mas seria um ótimo resultado. Aí sim, a gente, no segundo jogo, eu acho que o clima todo ia fazer uma festa gigante. Porque o desempenho do São Paulo fora de casa nas competições é ridículo. É desempenho de time extremamente pequeno. Eu confesso a vocês que eu acho que assim, se o cara chegasse, né, para a diretoria, se eu tivesse parte disso aí, o cara chegasse, pô, você quer comprar uma derrota por 1 gol de diferença? Eu compraria o São Paulo. E vinha, nem jogava, vinha com um papelzinho, né, formalizando que eu perdi por 1-0 e vinha decidir aqui no Morumbi como o Corinthians, né, tentar fazer uma diferença de 2 gols, né, e ser campeão. Porque o desempenho do São Paulo fora de casa é triste, pessoal. É muito triste e desanimador. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar de todo esse contexto da final.
Obviamente é uma final, a gente vai estar envolvido. Eu confesso, hoje também teve, né, muita gente no CT da Barra Funda, dando força para São Paulo, né, a torcida, como ele nunca vai deixar de apoiar, né, eu confesso que vendo isso, eu já fiquei com um pouco de ansiedade, já começo a pensar amanhã como é que eu vou me preparar logo cedo, mas é aguardar para ver como é que São Paulo se desempenha nesse jogo, tá? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. E aí, finalizando o vídeo, eu queria agradecer a todos que estão aqui no canal, né, o canal passou de mais de 400 pessoas, né? Sempre falo isso, é família, é amigos, é pessoal que vem do TikTok, né? Pessoal que tem de outros canais, que eu vou lá, peço para me seguir também. Então agradeço muito a vocês. A meta é chegar aos 500 no final do ano e eu tenho certeza que vou chegar, beleza? Então, um abraço para vocês e vamos São Paulo amanhã tentar o melhor resultado possível nessa final. Abraço e boa noite, arretados.